sejam muito bem-vindos ao Família em Foco, um programa do ECC da Catedral. Que alegria recomeçar mais uma temporada aqui. Voltamos com a nossa segunda temporada, né? E para abrir essa nova edição, né, o tema não poderia ser outro, né? Nós estamos no mês de agosto e nós vamos celebrar a família, porque é dentro de casa, no amor do dia a dia, que nasce a fé, a vocação e o desejo de evangelizar com a própria vida. E é com muita alegria que hoje a gente recebe aqui Padre Mécio, né? Um padre da nossa paróquia, com toda a sabedoria e carinho que tem por todas as famílias e a presença forte e amiga. Que bênção, né? Que riqueza tão grande abrir essa temporada com o Senhor, né? Um padre que caminha todos os dias, né, com a gente. Quem vai à catedral todos os dias, certamente o encontrará ou na missão quanto confessor, ou na missa na nossa cripta, ou na missa do meio-dia, de 5h30. Né? Então, o Senhor é um padre que acompanha, né, a nossa comunidade, que está no dia a dia, sabe de todas as lutas, né, e também está na luta junto com a gente. A gente é muito feliz por tê-lo na nossa paróquia. Nós lhes damos as boas-vindas, né, como Vanessa já disse, nessa estreia da segunda temporada da Família em Foco. Amém. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e espero corresponder a todas as expectativas. Vamos lá? Vamos lá. Padre, o que é que significa viver a família como uma vocação e missão dentro da comunidade cristã, especialmente no papel dos pais como primeiros educadores e evangelizadores de fé no lar? Essa pergunta ela é muito interessante porque coloca o sacramento do matrimônio. É no sacramento do matrimônio, o casal, o sim de um casal, que desse amor brota todas as outras vocações. Só tem padre porque eu tenho pai e tenho mãe, né? Só existe freira porque teve um pai e uma mãe, aquela freira. Então, todas as vocações, elas nascem do matrimônio. Então, como é belo o sacramento do matrimônio. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta em pé de igualdade, né, como os sacramentos do serviço, a ordem e o matrimônio. Então, os pais, eles recebem de Deus os filhos que são de Deus e têm essa responsabilidade de administrar e educar os filhos de Deus. Então, o papel do pai e da mãe, principalmente nos dias de hoje, é fundamental para uma família saudável, uma família cristã, católica, que segue os nossos valores e princípios, né? O referencial de homem e o referencial de mulher. As crianças, elas aprendem como respeitar um ao outro e como amar um ao outro, observando como o pai trata a sua esposa, como a esposa trata o seu marido. Padre, a igreja, né, ela chama a família de santuário da vida. E tem sido muito desafiador nos tempos atuais viver, né, esse santuário da vida, ser esse santuário da vida. Assim, eu sei que não existe fórmula, mas assim, o que o senhor aconselharia para que nós, né, família, vivamos concretamente e tentemos ser esse santuário da vida? O saudosa memória, o nosso Papa Francisco, a primeira encíclica que ele escreve, no Amoris Laetitia, apresenta justamente a família como a igreja doméstica. É nesse santuário, como foi colocado, que nós aprendemos as nossas primeiras orações. É com os nossos pais, que a gente reza o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo. Então, qual é o grande problema de hoje em dia? A falta de disponibilidade dos pais para com seus filhos, né? O pai trabalha, a esposa trabalha, e os filhos não têm mais aquela educação que, acredito, nós tivemos. Ser acompanhado pelo menos por um dos dois, pela mãe ou pelo pai. Então, geralmente, as crianças são acompanhadas pelo celular.
Eles vão lá no YouTube e perguntam, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eles vão segundo os seus interesses. Então, não tem uma linha de princípios, que geralmente são os pais que norteiam. Então, os pais, eles são muito importantes nesse papel de catequizar e de ensinar os filhos. A Crisma, nós estamos vendo um processo contrário, muito interessante. Eu vejo jovens que agora estão evangelizando seus pais, né? Que não aprendem muitas coisas com seus pais, mas por causa do EJC, de um movimento da igreja, tiveram a sua experiência com Deus e traz essa experiência para dentro de casa. Mas o natural deveria ser os pais passarem essa experiência para os filhos. E pegando esse gancho, padre, que atitudes simples, né, o senhor recomendaria para ajudar essas famílias a manter essa fé viva dentro de casa? São coisas tão simples, né? Quando eu batizo, eu insisto, né? De lembrar, primeiramente, do dia que você foi batizado. E você comemorar, né, o dia que você nasceu para Deus. Se você comemora o dia que você nasceu para o mundo, deve comemorar o dia que você nasceu para Deus. E ao nascer para Deus, você aprende a pedir a bênção ao pai, pedir a bênção à mãe, pedir a bênção aos seus padrinhos e aos avós. É um costume que se perdeu. Hoje, as crianças, os jovens têm vergonha de pedir. Eu já disse isso em algumas missas, né? Eu sou padre e eu troco as bênçãos com meu pai. Eu disse, benção pai, e eles, benção padre, né? Então, é uma coisa que nós devemos ensinar, o básico que funciona. O pedir a bênção, o tentar fazer as refeições juntos. É tão corrido, né, nosso dia a dia, mas pelo menos uma, sentar, porque Jesus se reunia com os seus discípulos nas refeições. E é ali que ele dá a bênção, e rezava e partilhava do seu conhecimento. Então ali o pai, já que nossa igreja é uma religião patriarcal, né? O pai, como chefe da família, ele deve abençoar os alimentos, né? Abençoar sua esposa, seus filhos, e ali partilhar daquela refeição. Aquela refeição, de fato, ser um momento sagrado. Eu lembro que eu ainda criança, minha mãe e minha avó diziam, desliga a televisão, desliga o rádio, desligue tudo. Né? A hora da refeição é sagrada. E todos sentavam à mesa. Então, o básico que funciona. E a missa juntos, a missa do domingo, né? Porque hoje eu sei que nós temos meios para evangelizar, tipo a missa dedicada aos jovens, a missa para o SCC, mas seria bom que a missa dominical a família fosse juntos, para dar testemunho dentro da própria igreja. Eu lembro que na minha família, a gente era de missa diária, então ia para as Clarissas às 6 horas da manhã. E o pessoal perguntava, quem foi que morreu da sua família? Né? Porque só via a família reunida quando tinha falecido alguém, né? E a nossa família dava esse testemunho. Mesmo eu sendo muito criança, e eu não gostava muito de ir, mas por obediência aos meus pais, eu ia. Né? Então aqui está o papel dos pais, né? em dizer o certo, o que deve ser feito, mesmo que seja contrário à nossa vontade, mas aí vem o respeito dos filhos para com os pais, que é outra coisa que está faltando no mundo de hoje. Então, assim, essa busca da espiritualidade, né, da presença da espiritualidade dentro do dia a dia. A questão da bênção, né, é uma atividade que ela precisa ser cotidiana, né, assim, ela precisa estar dentro do dia a dia. Na primeira temporada do Família em Foco, né, a gente recebeu um casal que ele falava também muitas vezes dessa dificuldade de conseguir se concentrar na missa, porque os filhos eram pequenos. Por lá de casa, padre, eles em casa, no dia inteiro, eles não tomam a quantidade de água que eles tomam na missa, padre. Não acaba a água da cadeira.
Ele diz, você sai de casa com a missão de acabar a água desta igreja no banheiro. Se não for bebendo água, é dando descarga. É complexo, mas essa busca realmente ela é constante, padre. E uma coisa que se fala muito, na verdade, né, é desse retorno, né, de um catolicismo mais forte, mais vibrante. A gente está vendo aí, com a própria ajuda das redes sociais, e também essa busca da espiritualidade por parte das famílias participando mais. O senhor também enxerga isso. Essa semana mesmo eu vi matérias falando sobre isso, né? O senhor também enxerga dessa maneira? Sim, graças a Deus, na nossa igreja, né? Vários movimentos, como o próprio SCC, né? Eles são a porta de entrada para a igreja. E isso é fantástico, porque muitas pessoas se dizem católicos, mas vão assim na Sexta-feira Santa, né? Ainda bebe o vinhozinho, né? Na Semana Santa é dia de beber vinho. Não compreende direito, né? Mas quando pergunta qual é a sua religião, eu sou católico, né? Mas hoje em dia os movimentos aproximam, né? Pegam esse povo que estão, entre aspas, no mundo, traz para a igreja. E por causa uma roda de amigos, né? Vai formando amizades, um grupo de SCC, vamos almoçar juntos, vamos sair juntos. E as próprias reuniões de ciclo ajudam a ter intimidade com a palavra, né? Porque tem um caminho formativo, né? Primeira etapa, segunda, terceira, mas também a ideia que o SCC é que o casal entre numa pastoral. O propósito do SCC todinho é esse, é você ter um encontro com Cristo, com sua família, e adentrar numa pastoral. E dessa forma, você vai entendendo o que de fato é a missa. Então, mesmo que você esteja com sede, você segura. Não, peraí, que vai ser a homilia agora do padre, eu quero escutar o que é que o padre vai explicar desse evangelho, que eu não entendi. Porque eu já li em casa. Quer dizer, antes você não lia. Você ia para a missa, escolhia a missa do padre que celebrava mais rápido, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia, para nós que somos padres, é até mais difícil. A gente tem que estar sempre se preparando, né? Porque já, na verdade, sempre deveríamos nos preparar. Mas os leigos não são tão leigos. É o estado, né, canônico de leigo, mas tem muitos leigos, como eu atendo em confissões, que vêm se confessar isso, padre, eu vim de uma confissão X, mas eu vim me confessar de novo porque o padre não usou o rito correto, né? Então acho que minha confissão não foi válida. Então veja que os leigos não são tão leigos. Então os leigos, eles estudam, eles buscam, eles têm uma sede, né? Que começa por coisas simples. Momentos assim, como o encontro da SCC, o encontro da JC, e que você vai querendo adentrar cada vez mais. Então aquilo que você achava muito demorado, se torna pouco. Não, além da missa do domingo, eu quero, né, participar de uma pastoral. Agora na catedral tem as missas na diária, como bem foi colocado, 3 missas, né? Então, eu quero participar da missa na diária, não é minha obrigação, mas eu quero ir. E como minha família fez, né? A gente ia para a missa na diária, não era obrigação, mas a gente ia. E como foi bom, como foi formativo, né? Na época, eu não entendia, não gostava, mas hoje eu agradeço, sinto saudades, né, daquele silêncio lá do convento. Inclusive a madre, vez ou outra, liga para mim e eu digo, olha, madre, agora eu sou seu concorrente. Eu celebro praticamente no mesmo horário, então infelizmente não tenho como celebrar com vocês. Mas eu vejo que famílias vêm participando da missa diária e isso vai transformando, né? E sejam jovens, sejam casais, né? Vai transformando, a sua vida vai sendo transformada em Cristo. Muito bem. Isso é muito positivo, né, padre? Quando a gente vê esse engajamento
né, de casais, né? E a gente já vê muito dessa vivência, por exemplo, de casais que fizeram ano passado, que não tem essa vivência, e que a gente já vê ali todo domingo, né, na catedral, que já vem participando das pastorais, dos serviços, dos eventos. Isso é muito bonito, né? Quando o encontro, quando um movimento como o SCC, ele consegue fazer, né? E certamente o senhor, enquanto confessor, né? O senhor, enquanto uma pessoa que está ali todos os dias na catedral, percebe muito disso, né? Inclusive casais que nem o sacramento não tinha, e ao entrar no SCC estão buscando o sacramento do matrimônio, né? Que assim, não só do sacramento do matrimônio, mas tantos outros sacramentos que também não tinha, né? Verdade, porque eu que sou padre, né? Por mais que o catecismo coloque em pé de igualdade o nosso sacramento, né? Da ordem e do matrimônio, mas tem coisas que eu falo que às vezes vocês, homens casados, ele é padre, ele não sabe o que é a vida de um marido, de um pai, né? Por isso que ele está dizendo, né? Do mesmo jeito, as mulheres, o padre não sabe o que é, né? Aí quando chega você, um homem casado, com um filho, estudinho, e vivencia, e dá o testemunho, aí vamos dizer, realmente o que o padre falou é verdade, porque o urbano vive isso. Eu vi como ele vivencia, como ele é fiel à esposa, como ele cuida dos filhos. Então, é possível também que eu possa vivenciar isso e ser feliz, sem ser um sacrifício, mas feliz, porque São Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, não se algeme a cadeia da carne. Então, Cristo nos quer felizes, né? Então, o casal, o vínculo do matrimônio é justamente quando você encontra, eu gosto de dizer isso no popular, né? A metade da laranja. Então, você encontra aquela pessoa que lhe completa. Não é? Pode botar metade de uma jaca, não vai completar, por maior que seja. Melancia, né, que é mais suculenta, mais doce. Você vai querer aquela bandinha da laranja, azedinha mesmo, mas é aquela ali que lhe completa, lhe faz feliz. E isso é importante, porque a felicidade, ela vem de Deus. Então é encontrar aquela pessoa que reflete Cristo para você. E quando você encontra essa pessoa, você se torna um só com Deus. E quando você se torna um só com Deus, com aquela pessoa, pode passar quem for. Para você, é aquela esposa. Para você, ela é a mais perfeita. Para ela, você é o marido mais perfeito. Então, vai ter olhares sim, lógico. Eu que sou padre também, não deixei de ser homem, eu vejo. Tem mulheres bonitas, tem mulheres feias, né? Não sou cego. Agora, isso não é pecar. É só simplesmente afirmar o que os nossos olhos enxergam. Mas é diferente de certos grupos de homens, não é? Eu acho muito bonito o testemunho do meu pai. Meu pai sempre foi assim. Quando ele trabalhava, tinha um grupinho dos homens que juntavam para falar de forma diminuindo as mulheres, né? Como um objeto, uma posse. E meu pai nunca aceitou isso, né? E fizeram uma aposta assim, vamos ver se ele é dominado ou não. Aí perguntaram, sua conta é conjunta? Aí meu pai, Você tal, foi dizendo algumas coisinhas? Então você é dominado. Meu pai disse, ser dominado é ser fiel à esposa? Então eu sou dominado. Ser dominado é amar a esposa, é de fato não ter segredos com ela, então eu sou dominado. E esse testemunho que ele deu lá, naquela roda de colegas, né? Depois outros amigos vieram para ele em particular e disseram assim, seu mestre, eu falo aquelas coisas, mas é tudo mentira. Eu não trago minha esposa não, é só para a gente fazer parte do grupinho, né? Mas eu queria ter tido a coragem que você teve. Então, quer dizer, um testemunho arrasta. Então, por causa que ele teve essa coragem, outros começaram a ter a coragem também. Então, hoje nós vemos homens, de fato, que têm a postura de um José e testemunham isso. Isso é belíssimo. Como mulheres que têm a postura de uma Maria
e testemunham isso. Aí entra aquela parte lá do início, que o pai e a mãe começam a dar exemplos para os filhos. E os filhos aprendem o quê? O amor e o respeito, coisa que escola, pode ser escola religiosa, pode ser a escola mais cara que tiver aqui, não ensina isso. Amor e respeito a gente aprende em casa. Papa Francisco, Amores Letícia, a alegria do amor, na igreja doméstica. Exatamente. Padre, então a gente só tem lhe agradecer, né? Que tantas palavras bonitas, que testemunho tão bonito. A gente ficou muito feliz em tê-lo aqui, que Jesus continue abençoando o senhor e sua missão. Obrigado, minha mais perfeita. Aprendi. A metade da minha laranja. A né? metade da minha laranja, mais da metade, padre. E para você, né, que acompanhou esse episódio, a gente espera que ele tenha tocado o seu coração, né? E a gente fica aqui com essa mensagem de que realmente, né, as nossas famílias é o nosso caminho, né, de santificação, de busca das coisas de Deus. Esse é só o primeiro episódio da segunda temporada do Família em Foco. Acompanha que vem muita coisa bacana por aí, muitos episódios lindos, preparados com conteúdos que vão realmente, né, que a gente espera, né, que edifique a sua casa e a sua família. Um abraço e até o próximo. Pessoal.